Olha, mudando aqui de assunto, nós vamos falar agora do caso Alex. A polícia já investiga como homicídio o desaparecimento do adolescente Alex Gabriel dos Santos, de 16 anos, que desapareceu na cidade de Pontal. Vamos direto com o nosso repórter Rodrigo Ziviani, que vem com informações para a gente, porque equipes do Corpo de Bombeiros e a polícia fizeram buscas hoje à tarde no Rio. E aí, Zivi, por enquanto encontraram alguma coisa? Tem alguma novidade? Oi, Pagliani, boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. As buscas terminaram agora há pouco e, infelizmente, o corpo desse adolescente de 16 anos ainda não foi encontrado. Porém, o Corpo de Bombeiros confirmou, passou a informação de que encontrou um tênis no local. As buscas, Pagliani, devem continuar amanhã. E só para o pessoal de casa aí se lembrar, né, do caso que a gente está falando, esse crime aconteceu no domingo. O Alex Gabriel pegou o celular que um homem tinha esquecido num galpão de bebidas. Esse homem voltou atrás do celular e, com a ajuda de uma funcionária do local, chegou até a casa do adolescente, que seria o Alex. Ele teria obrigado, né, o Alex a entrar no carro e o jovem teria sido levado a um prédio onde foi espancado com a ajuda de outros 3 comparsas. Em seguida, foi deixado em uma mata na zona rural. Mas a suspeita é de que Alex tenha sido jogado no Rio Pardo, entre Cândia e Pontal. Como nós mostramos ontem aqui no Cidade Alerta, né, Pagliani, 2 homens foram presos suspeitos do crime, incluindo um deles que seria o dono do celular. Um terceiro suspeito foi preso ainda ontem à noite e um quarto se entregou à polícia hoje em Sertãozinho. A gente conversou também, Pagliani, novamente, né, com o delegado Pláucio Fernandes. Ele falou sobre o crime. Vamos acompanhar. Assim que nós conseguimos identificar também os 4 suspeitos, né, e uma testemunha ocular de parte da ação criminosa, nós então providenciamos o pedido de prisão temporária desses 4 suspeitos. E na data de ontem foi deferido pela Justiça e a gente já vinha monitorando essas pessoas, né? E aí ontem foi possível apreender, logo após a expedição dos mandados, já 2 presos e um terceiro preso no começo da noite, final da tarde, em Minas Gerais. Nós conseguimos localizar na cidade de Araxá e ele, com a ajuda da Polícia Militar, foi preso lá em Minas Gerais, está à nossa disposição. E hoje pela manhã, o último suspeito, o 4º suspeito, se entregou, se apresentou na delegacia de Pontal, de lá foi trazido aqui para Sertãozinho, para as providências cabíveis. A gente conseguiu algumas filmagens, a gente tinha a questão do veículo, né, a gente conseguiu identificar. Através disso tudo, a gente conseguiu, então, chegar nesses 4, e esses 4, nisso, eles assumem, né, participação nessas questões do sequestro do rapaz e na agressão física e na tortura, né, mas até o momento eles ainda negam a prática de homicídio. E essa hipótese agora ela está se fortalecendo, infelizmente, e a gente então está agora direcionando o caso para um possível caso de homicídio. Existe o principal suspeito, né, que é o dono do celular, né, que tem toda aquela história do celular, que o garoto teria achado esse celular, levado para casa, e o dono do celular, né, o proprietário, que engendrou toda essa questão de ir lá, sequestrar ele, o menino, e levar para onde estavam os outros, né? Agora, a participação exata de cada um, agora que nós vamos conseguir estabelecer com a prisão dos mesmos, né? Eles confessam o sequestro, as agressões, a tortura, porém eles negam conhecimento do homicídio, né? O principal autor, o principal suspeito, ele alega que depois das agressões ele soltou numa mata o adolescente, né? Mas essa questão ela está sendo melhor investigada. E as provas que nós estamos conseguindo, como sangue encontrado na caçamba da caminhonete e outros detalhes que nós estamos hoje, ao longo do dia, conseguindo, nos levam a crer que realmente houve um homicídio. Fizemos um exame na noite de ontem, né, até porque foi usado um material de perícia diferenciado, que se chama luminol, né, para revelar a existência de sangue, né? Encontramos sangue na caminhonete do principal suspeito, na caçamba principalmente. Foi colhido esse sangue e agora nós vamos submeter esse sangue a exame de DNA pela polícia, né? Nós vamos pegar a amostra dos pais, do sangue dos pais, para poder então confirmar que aquele sangue encontrado na caçamba da caminhonete do suspeito é do adolescente. Pois é, Pagliani, pensar que tudo isso aconteceu por causa de um celular, não é mesmo? O delegado falou também sobre a motivação banal desse crime.
Vamos ouvir. Dificilmente existe outro motivo, eles nem se conheciam. A questão do celular, ou seja, uma questão banal, levou provavelmente à morte do adolescente. É um celular padrão, um celular que não tem grande valor financeiro, então foi um caso muito banal, ligado a um aparelho, né, que tinha sido até já recuperado, né, pelo próprio suspeito, então ficou uma coisa muito sem sentido, né. Meu Deus, ô Zivi, é aí o que você vê, né? Por causa de um celular, o cara quis mostrar o quê? Que ele era o bonzão, que pegou meu celular, agora você vai ver, quis dar uma liçãozinha, né, pro adolescente aprender como é que faz. Ele já tinha pego o celular, gente, não é um celular e mesmo se fosse um celular caro, nada justifica esse tipo de atitude, essa monstruosidade. Acabamos de mostrar o caso da Larissa, num crime complexo, a polícia descobriu. Acabamos de mostrar, né, o caso Nelson. A polícia foi lá e descobriu. Como é que não passa na cabeça desses caras fazer isso com menor de idade e achar que a polícia não vai descobrir, Zivi? Pois é, Pagliani, a vida anda valendo muito pouco, né, para esses criminosos. A gente, inclusive, tem conversado bastante sobre isso. E no caso do Alex, tudo aconteceu aí por causa de um celular. O delegado mesmo confirmou que parece não haver outra motivação, apenas essa questão do celular. Os criminosos foram muito além de querer passar um susto nesse adolescente. Felizmente, os 4 suspeitos estão presos. A expectativa da polícia agora é de que com essa prisão novas informações venham à tona, até para que a polícia e o Corpo de Bombeiros consigam de fato encontrar o Alex, ou na pior das hipóteses, o corpo do Alex. E aí sim a gente vai ter o fechamento desse caso, Pagliani. Mas concordo com você, né? A vida está valendo pouco e a gente, jornalista acostumado a lidar com casos assim, chocantes, a gente também é impactado por esse tipo de caso e de informação, né, Pagliani? Pois é, e a gente fala para todo mundo, né, Zivi? O crime não compensa, a polícia vai descobrir, não adianta. É um ou outro que consegue se dar bem e olhe lá, porque chega uma hora que a polícia consegue encontrar. É o fim do mundo, né, gente? A barbaridade que fizeram aí, agora vão ter que pagar pelo que fizeram.